Então, Bom dia, boa noite, meus irmãos. Nós estamos hoje ao vivo aqui. Hoje vai ser uma quinta-feira diferente, porque a gente vai ouvir um testemunho missionário de uma pessoa que, para junto de missões nacionais, não é uma missionária assim que se inscreveu para ir para o campo, mas é uma missionária de fato, realmente. Ela vive e ama missões, vive e amar o amor de Deus. E o versículo da nossa campanha, que fala em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, vai falar justamente sobre isso, sobre esse desejo, esse ardor missionário que todo crente deve ter na sua vida, na sua alma. Ou seja, de ganhar pessoas para Cristo. E principalmente pessoas que são ligadas a cada um de nós. Então, hoje nós estamos aqui com a irmã. Ela vai falar o nome dela todo, vai falar a igreja que ela pertence. Ela chegou do Rio há poucos dias e eu fiz o convite para ela. Ela tem um trabalho muito lindo que vocês vão perceber o que ela faz. Mas existem muitos missionários que não conhecemos, que doam sua vida em prol da evangelização missionária. Que a gente não conhece. Tem muitas pessoas aí que trabalham em missões e a gente não conhece. E esses missionários fazem um papel muito grande no Brasil, no campo missionário, juntamente com as pessoas. Nós estamos aqui com a nossa irmã Grináuria. É isso, irmã Grináuria? Grináuria de quê? Rodrigues Silveira. É a igreja que a irmã pertence. Atualmente. É membro. Igreja Batista. Eu vou botar Batista porque eu ia minha caçada aí. Igreja Batista do? Primeira Igreja Batista de Neves. Foi lá onde eu comecei o meu ministério de visitação. E ali Deus foi trabalhando em prol de missões, né, na minha vida, abrindo o meu entendimento para trabalhar e nas visitas e fazer missão não é só ser um missionário que está por esse mundo afora, não. Fazer missão é visitar aquele que está carente, está necessitado da palavra de Deus. Muito bem. Agora nós vamos ouvir um pouco, antes da irmã Grináuria falar sobre o seu ministério, o que ela faz, nós vamos ouvir um pouco como que deu a conversão, da onde que ela veio. Os irmãos vão ouvir como se deu essa conversão, e isso mudou a vida dela. Né? Como que aconteceu isso, irmã Grináuria, na sua vida, a sua conversão a Cristo Jesus? A minha conversão foi muito de Deus. Foi muito lindo. Porque eu visitei várias igrejas na época e eu queria ir para uma igreja que eu fosse tocada pelo Espírito Santo. A irmã era de qual? Eu Testemunho de Jeová. De Testemunho de Jeová. Eu fiquei 23 anos na Testemunho de Jeová. E o que levou a irmã a sair da Testemunho de Jeová? O que a irmã viu lá que não... Não, eu não vi nada. É porque quando eu cheguei na Testemunha de Jeová, eu pedi a Deus que eu queria ler a Bíblia. Ah, tá. E na época... Então a irmã viu a Bíblia. Eu começou a ler a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia? Eu queria ler a Bíblia, eu queria saber o que significava. Porque eu era católica, católico não lia a Bíblia, porque falava em aramaico, hebraico e muitas coisas. Eu queria. Latim, né? Latim, né? Porque eu fiz esse curso de teologia de um ano. E eu queria aprender o que era a Bíblia. Então eu frequentava a igreja católica, eu era católica praticante. E ali naquela igreja eu pedi a Deus que eu queria ler a Bíblia. Aí a senhora saiu da igreja católica, foi para Testemunho de Jeová? Porque a única igreja batista que tem, que até hoje eu creio que todo mundo deve lembrar, é a igreja batista, a primeira batista do Estácio. E nessa época eu não sabia, de 71 para 72, são muitos anos, foi quando eu fiz esse pedido para Deus, que eu não queria estar mais na igreja católica, que eu queria ler a Bíblia. Aí a senhora saiu da igreja católica, foi para... E fui para Testemunho de Jeová. Para Testemunho de Jeová. Aí conta um pouco sobre o Testemunho de Jeová aí. Eu não fui bem assim, foi eles que foram em busca de mim, porque tudo que eu pedi a Deus, aí eu falei, Senhor, eu quero ler a Bíblia. Aí chega na minha porta, bateram duas, uma senhora jovem e uma senhora mais idosa. Quando eu abri a porta, as duas irmãs, aí eu já mandei entrar, porque eu pedi a Deus para ler, eu nem conhecia Testemunho de Jeová na época.
não conhecia ninguém. Aí entraram, abriram a Bíblia, mas só tem que quando Deus tem um chamado para nós, eu não aprendi como eles me ensinaram. Eu aprendi como Deus me chamou para me orientar na palavra. Ele não acreditava no Espírito Santo, eu acreditava, porque na palavra, na Bíblia dele já tinha. Estava escrito, era igual a Ferreira de Almeida. Aí com isso a senhora foi percebendo que na leitura da Bíblia, lá dentro do Testemunho de Jeová também tinha alguma coisa que não estava batendo Que com a não Bíblia. estava batendo. E a gente fazia debate, fazia discurso. E também eles não acreditavam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é um anjo, um arcanjo. É um anjo. Eu falava, como que Jesus Cristo pode ser um arcanjo se ele é o Filho de Deus? E nós tínhamos discussão. Mas como eu estava ali, e eu não estava pelo homem, eu entendia que algo de especial tinha na minha vida ali. Aí eu falava, como que vocês escrevem a Bíblia de vocês? Como é que é? Porque eu creio que nas outras Bíblias, porque até a Igreja Católica, quando eu fiz o catecismo, Deus falou, Deus, ele é um Deus perfeitíssimo, criador dos céus e da terra. Então, igual a todo lugar, né? Igual a todo lugar, e aqui não, aqui é diferente. Aí nós começamos a debater. Aí ele dizia, não, quem a nossa é lá em Torre de Babel, lá nos Estados Unidos, e eles escrevem, e eu digo, e o nome, né, do escrito da Bíblia, como é o nome da pessoa que escreve, porque não é Jeová. Aí ele disse, dava o nome de um escravo fiel indiscreto, na época, que era o nome do anjo, ou do espírito, lá na maneira que eles tratavam. E eu fiquei ali. 23 anos. 23 anos, eu estudei praticamente quase todo o livro. Paraíso na Terra, Isaías, todas as escrituras. Um livro que eu não sei nem dizer mais, porque já tem 28 anos que eu saí de lá. Mas fui chamada. Mas aí a irmã dentro ali do Testemunho de Jeová, lendo a Bíblia com eles, a irmã começou a entender, ver pela Bíblia que era diferente. Não estava batendo com a Bíblia. Não. Né? É uma coisa que a gente pode assim, realçar hoje, é que às vezes as pessoas, só para esse gancho aí, às vezes as pessoas acham que por estar numa igreja estudando a Bíblia, acho que a única igreja correta é aquela. Porque o nome de igreja não resolve. Então, por isso que eu estou realçando isso que ela falou, Exatamente. de ler a Bíblia. O crente precisa ler a Bíblia para descobrir as revelações de Deus. Como é que a gente vai descobrir que Jesus, o que ele fez, quem é Deus, se a gente não ler a Bíblia? Né? Então aí, ó, uma testemunha viva, 23 anos, dentro do Testemunho de Jeová. Era católica, uma testemunha de Jeová, então ela leu na Bíblia, ninguém falou para ela, ela leu na Bíblia e Deus revelou para ela o caminho a ser seguido. Mas pode continuar, irmã. Eu li a Bíblia toda. E quando eles me mandavam ler um versículo, eu fiz... Lia mais um pouco. Eu falava para eles, como é que eu vou chegar no lugar, para mim ter o versículo-chave, porque todos são a palavra de Deus, mas tem que ter um versículo-chave que vai me entender melhor. Se eu vou estudar um versículo só, e qual o versículo-chave que vai vir a resposta-chave? Nós também discutíamos isso. Porque, suponhamos, né, para que todos vejam, entendam, considerem e compreendam que as mãos poderosas do Senhor fez isso. Está em Isaías também, né? Esse versículo. Então, eu só falava aquele versículo ali, era um versículo só. Então, naquele versículo, ele ia falar tudo ali, o ancião. E nós estudávamos muito. Testemunho de Jeová estuda muito. É por isso que hoje eles estão onde estão, porque ele não bate na casa de qualquer pessoa, né? de uma pessoa não cristã ou cristã. Eles vão várias vezes, porque eu fui chamada para dar testemunho na minha igreja, não foi uma vez e nem duas. Principalmente na sala da EBD, com o pastor Valtair. Irmã Grinória, vem andar. Por que a testemunha de Jeová vai na casa 5, 6 vezes, vai até ganhar aquela alma? Porque eles têm interesse
na vida de alguém. Ou para o caminho certo ou para o caminho errado, eles têm interesse. Eu não vou falar para julgar a religião de ninguém, apenas nós estamos conversando, falando sobre isso, mas eles têm, quando o pastor Rossai falou, eles têm esse lado que eles fazem tudo para levar a pessoa. São disciplinados. Eles têm disciplina, eles têm uma educação, eles têm uma maneira de cuidar bem das pessoas. Eu digo isso porque 23 anos não são 23 dias. Foi coisa que eu aprendi muito com eles, mas não me deixei levar. Fui chamada para ser batizada, não quis, frequentei vários congressos. Tive oportunidade lá na frente de falar, mas quando eu falava, eu sentia que algo diferente falava comigo. Então, aí, agora, como é que a irmã entendeu que Deus realmente não queria que a irmã estivesse ali? Qual foi o momento, assim, da irmã lá dentro da Testemunho de Jeová, que achou que Deus falou realmente no seu coração? Como que se deu isso? Eu tinha uma amiga, muito amiga minha, que ela Deus é amor, e a gente era muito amiga, e ela estava afastada da igreja, aí eu falei para ela, eu vou sair da Testemunha de Jeová, eu já não sinto mais vontade de ficar lá, eu vou procurar uma igreja. Aí ela falou, eu levo você para procurar. Aí nós fomos, e eu queria chegar numa igreja, quer que eu fale, né? Que eu quero ser cheia do Espírito Santo. Porque ali dentro da Testemunha de Jeová, eu sentia que em mim tinha algo diferente, que não era o que eu aprendi da Testemunha de Jeová, era algo de Deus que ele tinha na minha vida. Apenas eu estava ali para aprender mais sobre, porque a Bíblia é igual a nossa, a Ferreira de Almeida, nós temos até hoje essa Bíblia. Aí ela me levou e até o pastor ali da congregacional de perto do Carrefour, ele era juiz naquela época, me convidou e eu falei, não, para mim ficar lá, eu já tinha assistido o culto, eu falei, pastor, eu vou falar e você vai até rir, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Aí foi nisso, conversando com essa minha amiga, que eu não sou muito amiga, que eu disse para ela morava nos fundos da Igreja Batista. Aí eu disse para ela assim, você não gosta da Igreja Batista, não é? Ela disse assim, ai Deus me livre, Clináudia. A Igreja Batista, eles são os crentes que são muito metidos, eles são muito ricos, esses aí são muito ricos, todo mundo de carrão. Aí eu cheguei e falei para ele, e Deus por acaso é pobre? Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é rico, então ele vai me colocar na igreja rica. Mas até ali, eu digo, você sabe de uma coisa? Quando eu estou aqui na sua casa, que eles começam a louvar, porque era na época do pastor antigo, era um coral de mais ou menos umas 100 jovens. Entre jovens, mulheres e homens. Era um coral mais lindo do mundo, era a coisa mais linda do mundo. E eu dizia para ela, você está falando, e eu sinto Deus dizendo, venha para cá, o seu lugar é aqui, eu quero você aqui. Eu disse para ela, Deus está me chamando, vai para lá. Está escutando? Eu dizendo para ela os louvores. Aí passou. Eu cheguei em casa e disse para Deus, Senhor, eu não vou mais para igreja nenhuma. Eu vou esperar o Senhor vir me buscar aqui na minha casa. Eu vou esperar o Senhor vir me buscar aqui na minha casa. E eu disse com a minha fé pequena que eu tenho. Aí fiquei, não fui mais. Quando deu um domingo, chegou aquela voz, se arruma e vai para a igreja. Se arruma e vai para a igreja. Pastor, é uma coisa tão forte, que acredite, gente, como é que Deus faz. Tão forte, que eu dizia, Senhor, assim mesmo, eu não vou não. Eu falava, Senhor, eu não vou. Eu não conheço ninguém, e lá é uma igreja de gente metida, que a minha amiga falou, todo mundo de carrão, vou chegar lá sozinha, e que vai ser comigo, não tem uma pessoa para ir comigo. Se arruma e vai agora. Eu chorando, e lágrimas me descendo pelo rosto, meu rosto estava lavado de lágrimas. Se arruma. Eu entrei no chuveiro chorando, tomei banho, botei uma roupa muito bonita, me arrumei, fiquei muito bonita. E passei na casa do meu filho e falou, vou dar uma saída e eu já volto. Que a igreja era perto do meu, eu só já volto. Aí fui para a Batista. Quando eu chego na igreja Batista, tem uma viradinha assim,
Aí quando eu virei, eram os 15 anos. Que a igreja fazia 15 anos das pessoas que eram mais carentes. Eu falei, Jesus, o que eu vim ver aqui? Deus, para que o Senhor me trouxe aqui dentro do meu coração? Eu disse isso para Deus. Aí tinha um senhor que está até hoje lá, bem velhinho. Ele deve ser mais velho que eu, uns 2 anos, porque eu já vou fazer 60. Eu falei, moço, assim mesmo, moço, hoje eu vim assistir um culto e quando eu chego aqui hoje, tem esses 15 anos. Ele falou, pode entrar e sentar e ficar à vontade. Eu entrei, eu sentei no primeiro banco, na ponta do banco, uma velhinha lá no canto, chamada Edvir, que ainda ia chegar pouca gente. Quando eu me sentei, que eu levei, olha, que eu não sabia nem orar direito, porque a oração deles era bem pingadinha, que eu levei meu pensamento, gente, eu estava minando de suor. O meu corpo estava feito uma labareda de fogo. Eu estava fogo puro, parecia que eu fechava meus olhos, eu sentia aquela mão quente em cima de mim, da minha cabeça, que vinha até o meu pé. E eu chorando, abaixei minha cabeça assim no banco, e quando foi pregar pastor Silvino, e a igreja grande, eu estava no último banco, pastor Silvino pregava bem baixinho, que era a igreja, a rua principal, o barulho do ônibus. Aí ele pregou lá em Efésios, acho que é 4, que diz, desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Foi o versículo que o pastor Silvino trouxe naquele dia. Aí naquele dia, quando terminou o culto, a igreja em peso de pastores vieram falar comigo. Aí a senhora aceitou Cristo ali? Ali mesmo, naquele domingo, eu não aceitei Cristo, porque foi meu primeiro domingo. Aí eu não aceitei Cristo naquele domingo, não. Eu recebi os abraços de todos os pastores, de todos os membros da igreja, e já recebi um convite para na segunda-feira eu ir o culto da oração da segunda-feira, da segunda-feira. Eu já aceitei o culto da segunda-feira e as irmãs já me dando oportunidade e eu meia devagar, né? Porque já entrando numa igreja e já tendo oportunidade, que era irmã nisso, eu vou orar, eu tremia, eu dizia para ela que eu não queria orar, ela disse, Deus está mandando, Deus quer que você ore, você vai ser uma mulher, você vai ser uma coluna forte na sua casa. Eu digo, Senhor, como é que essa mulher sabe disso na minha vida? Aí eu comecei a orar, aí comecei a igreja a me dar os primeiros passos, ler a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia com a filha do pastor, com Janaína, que é a esposa do pastor Júlio César também. E depois desses 3 dias, posso falar mais? Pode falar. Depois dessa segunda-feira, eu fiquei mais ou menos quase 3 meses. Eu comecei tendo toda quarta-feira, a gente tinha ouvido, era eu e o irmão Jorge e Wanda. A gente, os 4 que... Não sei, que Deus tinha propósito, porque até hoje eles estão lá e são pessoas mesmo abençoadas. Aí ela perguntou se eu aceitava um culto dos primeiros passos, se eu queria frequentar o núcleo de oração na casa também do irmão, que eu me dava muito. Eu falei, não, eu frequento. Aí comecei a frequentar os núcleos bíblicos, aí eu fazia também culto lá em casa, e fui, quando eu não cheguei nem 3 meses, o pastor estava velhinho e eu ia entregar o ministério para o pastor Luiz. Aí ele me perguntou, eu quero batizar a irmã. Eu falei, pastor, não me batiza agora não, porque eu acabei de chegar. No domingo seguinte, eu fui na frente. No domingo seguinte ele fez o apelo, eu fui na frente, aceitei Jesus. E ele pediu também para me dar um testemunho sobre a minha vida. Eu dei um testemunho rápido da Testemunha de Jeová e que Deus tinha falado comigo que eu já não precisava mais estar ali, porque ele queria mais igreja perto de mim, né? Mais pessoas, não que eles não estudam a Bíblia, que eles estudam, mas pessoas que seguissem o que eu sentia no meu coração.
Porque o que eu senti no meu coração é que o meu Deus era diferente. Aí a senhora foi batizada logo depois, né? Antes de eu fazer 3 meses, ele me chamou. Eu falei, deixa eu completar pelo menos 3 meses, já que o senhor já vai ficar, que ele disse, não é porque eu preciso sair, que ele estava muito doente, e eu queria batizar no meu coração. Aí eu cheguei e falei para ele, pastor, se eu lhe disser, você não vai nem acreditar. Todo mundo se admirava, como é que você se deu tão bem com esse velho? Você mesmo que ele era idoso. Esse velho é tão velho, é meio grosso. Eu digo, mas se Deus colocou ele nos meus caminhos, ele só tem que ter carinho pela ovelha. Aí, quando eu aceitei Jesus, ele falou aí no dia do meu batismo também. Aí ele me perguntou. Aí eu falei para ele, eu já fui batizada. Aí ele, quando? Aí eu falei, quando eu cheguei aqui, eu fui batizada aqui, quando eu cheguei. Aí ele queria saber o porquê, né? E eu tinha que falar, porque eu fui batizada. Entendeu? Eu não fui batizada, passei por aí badalando, bebê, eu estava falando que muito Cristo fala, mas eu fui batizada. Aí eu falei, eu vou passar pelas águas para a igreja saber que eu faço parte da membresia da igreja, que foi aqui que Deus me colocou, e eu sinto Deus na minha vida aqui de uma maneira muito grande, pastor. Eu não sei o porquê que você quer me batizar. Porque eu também sinto, sem lhe conhecer e sem nada, que você tem um Deus muito grande na sua vida. Apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, mas Deus é aquele que nos perdoa e que sara nossas feridas. E aí eu falei, quando ele me mergulhou, parece assim, foi tão especial que às vezes eu não tenho palavra. Quando eu digo que ninguém me levou. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que me chamou, foi Ele que foi comigo. O meu batismo, Ele foi comigo, até hoje Ele é comigo. Agora a irmã vai falar um pouco, a irmã contou sobre sua vida. Você vê uma história, né, gente? Vocês estão vendo uma história. Saiu da igreja católica, foi para a igreja, foi para Testemunho de Jeová. Depois viu que não estava lá, não estava no local certo. Ela viu na Bíblia. Na Bíblia. Por isso que o importante é a gente ler a Bíblia. Ela viu na Bíblia, ninguém disse para ela. A minha mãe, falecida, ela tomou decisão dentro de casa, lendo a Bíblia. Era muito católica, mas ela leu a Bíblia. É na Bíblia que você encontra a revelação de Deus. Desculpe estar enfatizando isso. É porque muitas pessoas estão colocando o nome de placa de igreja como é que aquela igreja tal tivesse o poder de resolver. Não, você tem que ler a Bíblia. Os batistas têm uma diferencial, não porque somos melhores, mas uma coisa que enaltece a nossa identidade é a leitura da Bíblia. Antigamente, hoje, claro, precisamos de ler a Bíblia, mas nós era conhecido como Bíblia, porque se lia muito a Bíblia. Então, é preciso conhecer a Jesus através da Bíblia. Agora, a irmã Grinalda, ela depois do processo todo que saiu da igreja do Testemunho de Jeová, da Católica Testemunho de Jeová, era para ir para Deus em amor, parou na Batista, Deus chamou, né, se batizou, aí Deus fez um chamado na vida dela. Um chamado que ela tem um ministério, irmãos, que talvez muitos não fazem. Eu não sei se alguém faz, mas ela faz. Ela tem um ministério de entregar folhetos, além de outros. Mas eu queria falar exclusivamente desse momento aí. A irmã Grinalda, quanto tempo a senhora faz esse tipo de serviço de entregar folheto para Deus? Quando nós entramos na igreja, os meus filhos já estavam formados. A senhora tem 3 filhos, né? Pode falar dos 3 filhos e a formação deles. Que é o mais velho, que esse que é pastor, mas ainda não foi ainda consagrado. É militar reformado, né? Marco, é. O segundo? O segundo é Marcelo, que é diácono. É militar também? Militar também. Terceiro, Márcio. Que é militar também? É militar também. Os 3 passaram pelo qual colégio? Pelo segundo, Marco e Marcelo, passaram pelo segundo da Marechal Floriano, no centro do Rio. Márcio no colégio... Não foi pelo segundo também, não? Não. Márcio foi na Escola Técnica Federal, ali do Barreto, em Niterói. Esqueci agora, Rick Light. Né, Rick Light.
Márcio fez prova para lá, todo mundo se admirou, porque era um colégio difícil, e Márcio passou para lá. Mas em compensação ele queria ir embora para a Marinha logo cedo. E aí o Márcio é o último, né? Márcio é o último. Ah, tá bom. Aí são todos 3 meses. Irmãos, olha, se a gente ficar aqui, vocês vão ver, essa irmã aqui, irmã Grinaura, é uma mulher de oração. Ela contou vários fatos da vida dela. Você vê o colégio Dom Pedro II, para entrar, a pessoa tem que ser fera. Exatamente. E ela contou para mim testemunho do que Deus fez através da oração. Colocou os filhos dela onde ela estava pedindo, no momento certo. Mas isso é um outro momento que a gente vai contar. Eu só pedi para ela falar isso para realçar o que ela realmente vivenciou e está vivenciando a respeito de Deus. Né? Mas são 3 ótimos filhos. O Márcio eu conheço, escritor de livro, escreveu um livro chamado O Eunuco, uma pessoa inteligentíssima. E Deus tem abençoado muito grande a irmã Grinaura. Está fazendo o 2º livro já também. Mas a irmã Grinaura, o seu projeto assim, de entrega folheto, como que se deu? Como que se deu esse passo aí? Como é que a irmã faz isso? A irmã entrega 1 folheto por dia? 50 folhetos? Como é que é a quantidade de folheto aí? Quando nós começamos a trabalhar com os folhetos, na igreja tem um lugar de encher de folhetos. E quando terminava o culto, a gente saía 10 minutos antes, aquela turma que queria, para entregar o folheto. Acho que se eu fosse para casa, eu ia com a mão cheia, eu ia até mais longe. Ia até um pouco mais distante entregando. Eu, Marco, o Ivan Merino, a turma. E depois que eu comecei a entregar folheto, eu comecei a sentir que não era bem o folheto que a gente entregava. Era o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus. Livrinho, você sabe, Sei, aquele livrinho. Aquele livrinho. A gente pegava aquele monte lá e saía, e eu sentia que aquele livro, que eu estava com ele na mão, que eu já tinha passado pelo livro de Mateus, e ver como que Jesus começou a obra dele, foi um grande missionário que trabalhou por missões, né, para que nós pudesse hoje, nós aprendemos as melhores coisas com Jesus. Eu sentia, quando eu lia aqueles evangelhos, eu sentia que Jesus estava falando comigo e eu precisava entregar aqueles evangelhos. Eu tinha um monte na minha casa. O pastor mandava eu pegar o tanto que eu quisesse e eu saía para trabalhar. Quando chegou uma época, paramos de trabalhar com o evangelho. Aí fomos trabalhar com folheto de 2 bandinhas, feito um livro, eu tenho até hoje. Até o folheto com o dedo finado, como é que você vai reagir lá e tal. A gente trabalhava com vários tipos de folheto. Quando chegou, eu tenho carinho da igreja, irmãos. Eu tinha tanto consideração pelo meu trabalho, eu tinha tanto carinho, que eu tinha o carinho da igreja na minha casa. O carinho da igreja, eu senti vontade no meu coração de eu mesmo comprar meus folhetos e carimbar E entregar. e entregar. A senhora comprava e compra. E compra. Quantos folhetos por mês? Eu compro 1000 folhetos. 1000 folhetos por mês. Entrega tudo? Tudo. Eu entrego eu entrego 1000 folhetos. O mês passado, nesse coronavírus, eu não pude sair, né? Porque também ninguém podia sair por causa da entrega, né? Quando eu estava aquela crise que eu fiquei aqui. Mas quando eu cheguei em casa, eu sentia que eu estava com sede de entregar o folheto. E o pessoal me dizia, você vai entregar o folheto, quem vai receber? Aí, apesar que você está com o coronavírus na mão, eu estou com Jesus para dar para todo mundo. É isso que eu vou fazer, nós estamos com Jesus. Não tenho que ter medo. Aí eu fui na Casa da Bíblia, eu já sou cliente há anos. Aí a minha amiga, eu digo, me dá meu folheto. A senhora entrega quantos folhetos por ano? Eu não tenho nem noção. Uns 12 mil? Se é 1000 por mês. Já faz isso há quanto tempo? Pastor, tem muitos anos. Mais de 15 anos, 20 anos? Tem mais de 20 anos. Mais de 20 Não, anos? porque eu tenho 28 anos de igreja, no primeiro ano da igreja eu já comecei a trabalhar, antes de 1 ano, com os evangelhos, entendeu? E eu já entreguei mais de 1000 por mês, eu já entreguei mais de 1000. Agora, 1000 eu entrego, vamos dizer, uns 4, 5 anos para cá, por causa da minha idade também. Reduziu mais, mas sempre entrega. Mas é 1000.
Tá bom. Em agosto, eu saí daqui, cheguei lá, eu comprei 1.000, entreguei, saí 3 vezes, eu divido 3 vezes. De uma vez eu levo 400, outra vez eu levo 300, outra vez eu Entrega levo tudo. 300. Entrego tudo. A irmã, desculpa estar cortando a irmã por causa do nosso Não, tempo, não. mas estava sendo bom a conversa. A irmã tem testemunho do folheto que a irmã entregou para alguém, que alguém já te abordou, a irmã dele, na hora, eu recebi seu folheto, eu sou uma crente ou um crente, a irmã tem um testemunho de alguém assim? Já. Alguém já te falou isso? Já. Eu estava... Tem várias pessoas que eles vêm e eles falam que para que você está entregando esse pedaço de papel? Isso vale para alguma coisa? Eu falei, para quem acredita em Deus, esse pedaço de papel vale muita coisa. Que você pode até ser liberto, pode não, porque Deus quer se libertar. Você é quem não quer ver o que está escrito aqui. E às vezes aquela pessoa, com essa palavra, até aceita. E outros, até pastores. Já uns 6 pastores. Eu estava evangelizando e vindo já várias vezes já. E vinha um senhor, eu parei, dá licença, eu queria só lhe entregar um folheto. E a palavra de Deus falou assim, eu já sou pastor. E eu falei, você já é pastor. Então pastor não entrega folheto, não? Quer dizer que quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ter um empregado para si mesmo. Nós temos que pagar uma pessoa para entregar os folhetos. Pois desculpe, porque você ainda é muito jovem ainda, e eu sou bem mais velha. Pois é você que tem que fazer esse trabalho também. Todos Porque nós. esse trabalho é para a igreja, não é para quem não conhece Jesus. Outro dia tinha 2 na fila do Araruama, que eu vinha para cá, estava evangelizando, não sabia que era pastor. Todo mundo recebeu. Na hora ele disse, eu já sou pastor. Eu falei, irmão, me perdoe, Deus ele falou que eu vou lhe falar no meio dessa fila. Se você é pastor, você dirige uma igreja, e se você não entrega um folheto, ou você não aceita um folheto, nem aceitar você aceita, como que a sua igreja vai crescer espiritualmente? Aí ele ficou com tanta vergonha que os 2 aceitaram o folheto. Eu fui proibida de evangelizar dentro do exército. Um tenente me proibiu, que eu já evangelizo, olha, há anos dentro da aeronáutica, HFAG, HCA, e nunca me proibiram no HCA e no HFAG. Mas no exército, um tenente me proibiu, e quando ele me proibiu, eu senti, naquele momento, que era a hora certa de eu não deixar que o inimigo me impedisse o meu ministério, que há tantos anos que eu evangelizo ali. Aí cheguei perto de Glória, católica. Glória é católica doente, mas nunca deixou de aceitar um folheto. E ela é minha amiga. Aí eu falei, Glória, você nem sabe a tristeza que eu estou passando agora. Ela falou, o que é minha linda? Ela fala minha linda, né? A gente é educado, né? Eu falei, olha, aquele tenente lá, ele falou que eu não tenho direito de evangelizar aqui dentro. Ela falou o quê? Eu falei, minha filha, agora, como é que eu vou trabalhar aqui? Ali, no mínimo ali, uns 200 eu entregava. No mínimo, uns 200 eu entregava ali dentro, porque eu andava por tudo que era lugar. Soldado de orar de olho fechado, só lá não pedia oração ali dentro. Chegava no cantinho, orava de olhos abertos. Você não pode orar de olho fechado se você não está dentro de um lugar seguro. Nós temos seguro ali, mas você não pode orar de olho. Eu fiz um curso de capelania hospitalar exatamente para aprender a orar de olho aberto. E orei por todos os recursos ali. Então, quando eu vi aquele homem me proibiu o meu ministério, que Deus disse, não, você vai, não vai ficar assim, Glória, vai lá em cima, procura o capitão Juarez. Quando eu cheguei lá em cima, ele falou, o que a senhora deseja? Eu falei, senhor, me desculpa eu entrar aqui no seu escritório, mas é porque eu evangelizo aqui nesse hospital tantos anos e agora o tenente, não sei qual era o sobrenome dele, ele me proibiu agora e disse que eu não quero. Ele falou, o quê? Eu falei, sim, senhor. Aí a Glória sobe, vai lá onde eu estava. Aí o cara subiu, o tenente subiu. Quando o tenente falou assim, veio fofocar aqui em cima,
Assim mesmo para mim. Eu falei, não, Senhor, eu não vim fofocar. Eu estou falando do Todo-Poderoso, eu estou falando de Deus, estou falando a verdade, porque o Senhor me proibiu, eu não lhe chamei de você, eu lhe chamei de Senhor, apesar que você não é Senhor, o Senhor está lá em cima, no céu. Mas com todo o meu respeito, se você estiver pensando, se o Senhor estiver pensando, eu tenho 3 filhos militares, 3 oficiais. Não estou aqui me gloriando, não, tá bem? Mas estou lhe dizendo. Quem coloquei de lá foi Deus. Aí veio aquilo para fazer, aquilo tudo aí. Quando eu desço, o Glória falou, vem cá, meu chefe. Cheguei lá no chefe dele, o Tenente Carlos. Tenente também, Tenente Carlos. Falei, Tenente Carlos, aconteceu isso, sabe quem é? Eu digo, olha, Tenente Carlos, eu olhei para ele, nem prestei atenção à fisionomia dele, mas ele é quem está mandando naquela parte de lá. Ele falou, deixa aqui um monte em cima do balcão. Eu estava com batata. Uhum. Aí eu deixei um bocado em cima do balcão e acabou, eu continuei trabalhando. E esse mês, para a glória de Deus, eu entreguei 700 e trouxe 300 para cá, que eu já vou levar em São Pedro. Mas eu vou dizer, irmãos, para vocês e para nós aqui, nós, quando eu comecei a trabalhar na área de evangelismo, eu trabalhei em Alagoas, muito em Alagoas. Eu não fui agora para Alagoas, não, eu já ia. Quando Deus me chamou, eu não entendi o meu chamado. Eu não entendi o meu chamado, que eu tinha que ganhar minha família para Cristo. Mesmo que eles não queiram, mas a minha obrigação, que a Adriana falou agora, é semear. Se a semente não germinar, porque eles não querem Deus. Eu evangelizei minha família em peso em Alagoas e não sem ser minha família. Eu evangelizei, eu viajava com folheto, sem folheto, pessoas que eu não conhecia. Eu andei na Igreja Batista de Alagoas, eu evangelizei, levei minha irmã, levava todo mundo. Quando eu saí e voltava, irmão, para o Nordeste, eu não ficava um ano sem ir no Nordeste. Agora, quando eu voltei, fiquei um bocado de tempo sem ir, né? Porque eu já tinha evangelizado todo mundo. Os que vieram para cá, tem muita gente salva, pastor. Amém. Tem muita gente salva da minha família, tem Francisca Cumbira, que são obreiros da Igreja da Graça, tem uma turma, tem Débora, tem Cátia, tem Marli, tem muita gente. Através do testemunho. Através da entrega de folheto. Esses aí é porque eu levava lá em casa, fazia culto e eu evangelizava. Evangelizava através da Bíblia, através daqueles livrinhos também, dava um livrinho para ler. Aí, se você me perguntar quantas Bíblias eu dei de presente, eu não tenho noção. Foram muitas Bíblias? Dei muitas Bíblias de presente. E quando a menina fazia 15 anos, eu comprava aquelas Bíblias lindas, botava um chaveirinho. E eu dava a Bíblia para pastor. Foi assim, você quer ser um missionário, não é você ir para longe, né? Você ir para longe, não. Sempre quando Deus me diz, olha, eu estou longe dos Estados Unidos, não sou? Estou longe da África, estou longe da Angola, da Guiné-Bissau. Estou longe de tudo que é coisa. Sempre trabalhei nas orações de missões. Trabalhei em colégio, trabalhei no grupo de dependentes químicos, trabalhei em vários grupos a Cristolândia lá do Pacheco, já visitei várias vezes, também lá vou com a turma, na Batista, né? A gente nós oramos. E Deus me deu assim. Esse dom de evangelização, né? O dom de evangelização e o dom também, porque missão não é só a gente entregar um folheto, não. Quando você chega nessa área de missões, você vai ver o irmão doente, você vai ver o irmão desempregado, você vai ver o irmão passando por necessidade. Principalmente os que são domésticos na fé, os que são próximos a gente. Exatamente. O irmão que está fraco, sem força para caminhar. Também é missões. Também tudo isso é missões. É porque eu cheguei
congresso em campos, eu sempre acompanhei, Aham. era eu e a Arina, era a Arina e eu e gostava da Arina, sempre as minhas oportunidades estavam com Deus, porque ela, além de ser uma pessoa, a irmã dela era pastora, e ela era um tipo de mulher que eu achava ela como uma crente um pouquinho arrogante, mas eu não dava pérola não, porque eu super me arrumava, ia no meio daqueles pastores, eu sempre fui com muita amizade com pastores. Para onde eu ia, eu deixava Sempre um bom relacionamento, né? um bom relacionamento. Aliás, quando eu saía, era aquele assim, olha, dizer para você, você é uma mulher de Deus. Olha, Deus te escolheu. Hoje, quando eu começo a me lembrar das palavras, é tão lindo quando a pessoa chega perto de você e diz, Paulinho, Deus te escolheu. É. Deus tem algo de bom na sua vida. Deus tem bênção para você. Isso é um chamado de Deus. É né? o chamado de Deus. Irmãos, a irmã Reinalda, ela tem muita experiência. Se pudesse, a gente ficava mais tempo. Muita coisa, muita coisa. Mas o nosso tempo não permite, porque senão a gente estende muito, né? Mas é uma serva de Cristo, uma missionária mesmo, que a Junta de Missões ainda não conhece ela. Mas, tipo assim, Eu ganhei, cara. né? Tenho. Tem a carta, né? Tenho da Junta de Missões. Da Junta de Missões, né? Tenho. Mas não reconhece assim o nome da senhora, assim que eu falo, assim como uma missionária mesmo de campo, né? Não. Eles me reconhecem, eles mandaram carta para mim há muitos anos, da Lingar, em Niterói. Uhum. Mandaram muitas cartas para mim. E, por sorte, uma foi bater num lugar que eu vim encontrar há pouco tempo. Uhum. Mas vinha muita carta. Veio chamado para me estagiar no Rio Bonito, então, capelania. Então eu vou retirar as palavras então. Então a irmã com a irmã Reinalda teve um contato Eles se comunicavam muito grande com a Junta de Missões Nacionais. Tive. Mas é uma missionária. A gente estamos fazendo essa live aqui para mostrar a vocês que são membros da igreja, a mim também, a responsabilidade que nós como crentes em Cristo Jesus temos em fazer missões. Missões não é só mês de setembro, não. Missões é o tempo todo. Tempo. E principalmente começar dentro da nossa casa. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Quando não está tendo culto na sua igreja, reúne a sua família e faz um culto de oração dentro da sua casa. Você vai estar ensinando seus filhos, ou chama um tio, uma tia, alguém próximo a vocês. É uma missão. Né? Então, é uma forma de a gente ganhar as pessoas para Cristo. As pessoas têm que ir para Cristo não pela imposição. Elas têm que ir para Cristo para entender que Deus está chamando ela. Então a gente queria agradecer a irmã Grinaura pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu sei que ela tem muito mais para falar do que isso, é uma história de vida, mas ela realmente é uma missionária. Até hoje ela faz isso, ela vem para São Pedro da Aldeia, ela compra o folheto, isso eu vejo, ela sai andando, vai até o porto, às vezes vai ir até o centro, Caixa de correio, entrega folheto, e ela agora vai para Alagoas, né, viaja tal, e vê o resultado. Então, missões é isso. Nós amamos as pessoas porque Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que nos amou. É por isso que esse amor tem que ser correspondido com outra pessoa. Então vale a pena investir em missões. Contribua com a obra missionária na sua igreja. Né? Tire do seu orçamento uma oferta, entregue lá para a campanha de missões. Lá na Frecheira nós estamos quase terminando a campanha de missões. Já tem alguns irmãos que me procuraram, já entregaram oferta. Domingo que vem nós vamos levar as ofertas, entregar lá no culto ofertório, para enviarmos para a Junta de Missões Nacionais, porque tem missionários precisa da divulgação do Evangelho. Tá bom, gente? Olha, compartilha esse vídeo com alguém, dessa missionária irmã Grinaura, essa irmã abençoada aqui, que nos abençoa sempre com as orações, com a presença dela aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém, motive a sua igreja, motive a sua família, alguém que seja próximo a você, crê em Cristo através da Bíblia, não através da igreja não, mas leia a Bíblia com essa pessoa. Jesus vai ele vai iluminar a sua mente, né? De modo que você seja um missionário em influenciar outras pessoas para estar aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe. Agradecer a irmã Grinaura pela sua disponibilidade. Né? Nós temos um canal Batista, na nossa congregação, que é a TV Batista Frecheira. Quem puder lá, compartilhe, faça sua inscrição, dê um linkzinho lá pra gente.
para que esses vídeos possam ser alcançados por mais gente possível aí no Facebook também, compartilhe, né? Nós também estamos no Instagram e você pode compartilhar. A nossa missão, a nossa visão não é divulgar o que nós estamos fazendo, não é isso não. Nossa missão e visão é compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Deus nos abençoe. Nós vamos orar terminando esse momento aqui e agradecer a presença da irmã Grinário, que Deus possa derramar bênção sobre a vida dela. Senhor, te agradecemos por esse momento, porque o Senhor se revelou à irmã Grináurea lá no meio do catolicismo e ela pôde entender através da tua palavra que ela tinha algo maior a ser feito. E nós te agradecemos pela vida e disponibilidade dela em servir-te. E muito obrigado, Senhor, pelo dom que o Senhor colocou no coração dela, em ser uma missionária onde está. E ela tem ganho muitas pessoas para Cristo Jesus. Obrigado por esse momento. Abençoe cada pessoa, cada família que esteja participando dessa live aqui, desse culto que nós podemos dizer. Que o teu amor e a tua graça possam estar com eles. Em Cristo nós te agradecemos também pela recuperação do irmão Rogério e da irmã Carla, que estavam com Covid, estão melhores. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua fidelidade. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. É um